Vamos lá, a gente está no segundo perek de Masechet Shvot, da Fiudalet Amud Bet. A gente viu a Mishnah, seguimos em frente agora para a Gemara. Amar Papa Leabai, falou Rav Papa para Abai. Na Mishnah está escrito Shtaim Shem Arba, dois que são quatro. Dois que são quatro, a gente falou que tem duas situações que se tornam quatro. Tem situações em que a pessoa esqueceu que estava impuro, e tem situações em que a pessoa esqueceu que esse era o Beit HaMikdash, ou o que era um korban na frente dele, e ele comeu isso enquanto estava impuro. Ele sabia que estava impuro, mas esqueceu que é o Beit HaMikdash, ou que é um korban. Então tem dois tipos de situações. Situações em que ele esqueceu a impureza dele, e entrou no Beit HaMikdash consciente, e comeu carne de korban consciente, que aquilo é korban, que era o Beit HaMikdash, mas ele esqueceu que ele estava impuro, ou que ele sabe que ele estava impuro, mas esqueceu o que ele estava fazendo. Pergunta era Papa para Abaye, Shtaim Shem Shesh Avei. A priori, dois que são seis, na verdade, não são quatro. Deveria ter escrito dois que são seis. Por quê? A gente tem Idiota Tumat Hilavasov. Tem a situação em que ele sabe que está impuro e esqueceu que é o Beit HaMikdash ou o Korban. Certo? Então, idiota tumá, trilava sof, no começo e no fim. E idiota kodesh, trilava sof. Mikdash, trilava sof. E idiota tumá, ele tem que saber que ele estava impuro, esqueceu e lembrou depois. Certo? Então, idiota Tchilava Sof são dois, e idiota Kodesh Tchilava Sof, ele tem que saber que aquilo era Korban, e esqueceu que era Korban, comeu enquanto estava impuro e depois lembrou que era um Korban, mais dois, certo? Que ele tem que saber antes e depois, e mais dois do Beit HaMikdash. Ele sabia que era o Beit HaMikdash, e esqueceu e lembrou de novo. Então, a gente tem aqui seis Yediot antes e depois de cada um desses pecados, certo? Ele sabia que ele estava impuro, esqueceu, lembrou de novo. Sabia que era Korban, esqueceu, lembrou de novo. Sabia que era Beit HaMikdash, esqueceu, lembrou de novo. Das seis lembranças, certo? O saber do começo e o saber do fim. Pergunta Abaye para Rav Papa, Oleitameh, Tamnei Avin. Pergunta Rav Papa para Abaye, pergunta Abaye para Rav Papa, você, Rav Papa, está querendo dizer que são dois, que são seis, tem seis idiotas aqui, seis conhecimentos antes e depois de cada um dos pecados, a priori não são seis, são oito. Daí que a tomada de Kodesh, a tomada de Begdash. Sof. Isso que ele esqueceu que estava impuro, isso que ele sabia que estava impuro, esqueceu e lembrou de novo depois, que você contou como dois, na verdade são quatro, porque tem saber que estava impuro, esqueceu e comeu korban e lembrou depois, sabia que estava impuro, esqueceu, entrou no Beit HaMikdash e lembrou depois. Cada um, ele tem uma ideia por si só, Korban e Mikdash, no caso do esquecimento da Tumá, tem o cara que esqueceu que estava impuro e comeu Korban, tem o cara que esqueceu que estava impuro e entrou no Beit HaMikdash. Então aqui são quatro, fora o caso em que ele lembrou que estava impuro, esqueceu que é o Korban e esqueceu que é o Beit HaMikdash, que são mais quatro, então dois que são oito. Ou seja, se você vai perguntar, pergunta direito, não são dois que são seis, são dois que são oito. Certo? Responde a caixa, não, com isso não tem problema. Shem Tumachati, Rafa, olha, oito não preciso chegar a oito, eu posso chegar em seis, por quê? Porque isso que ele esqueceu que estava impuro e fez duas coisas, ou comeu korban, ou entrou no Beit HaMikdash, então tem na verdade quatro idiotas, ele sabia que estava impuro, entrou no Beit HaMikdash, lembrou que estava impuro, ele sabia que estava impuro, esqueceu, comeu korban e lembrou, para mim não são quatro, porque esquecer que ele estava impuro não faz diferença se ele entrou no Beit HaMikdash ou comeu korban, o ponto é que ele esqueceu que ele estava impuro, então é uma coisa só, então ele estava impuro, esqueceu, comeu korban, entrou no Beit HaMikdash e lembrou que estava impuro. Esses dois são só dois, não são quatro. Mais dois do Korban e dois do caso em que ele esqueceu que é o Korban e dois que ele esqueceu que é o Beit HaMikdash. Então dois que são seis, não quatro. E como a Komshi estava, então de qualquer jeito, é para ser seis, porque está escrito dois que são quatro, teria que ser dois que são seis. A Mara fala, por isso ela fala o seguinte: Leolam Tamneyave. Fala, a verdade é que se a gente for analisar, se a gente for detalhar todos os casos possíveis, a gente tem oito casos. Oito casos não, na verdade a gente tem quatro casos com duas idiot antes e depois, certo? Ele sabia que estava impuro, esqueceu, comeu korban, lembrou. Sabia que estava impuro, esqueceu, entrou no Beit HaMikdash, lembrou. Ele sabia que estava impuro, esqueceu que era o korban,
lembrou que era o Corban. Ele sabia que estava impuro, esqueceu que era o Beit HaMikdash, lembrou que era o Beit HaMikdash, certo? Não a ver com a impureza dele, ele esqueceu o Corban do Beit HaMikdash. Então a gente tem 4 casos com 2 idiot no começo e fim. Então no total são 8. Porque a nossa Mishnah falou que são 4. Então tem a Gemara traz 2 versões para as palavras de Papa. Porque a Mishnah falou 4. Arba kamaite delomate lidei korban lo kachashiv. Arba batraita demate lidei korban kachashiv. Fala o seguinte, a verdade é que a gente tem 8 idiotas, certo? Tem 4 casos com 2 idiotas, com Yediá no começo e Yediá no fim. Só que a primeira Yediá, que ele sabia que ele estava impuro, sabia que isso era um korban, sabia que era o Beit HaMikdash, e fez errado e pecou, isso daqui não mechayev ele, não obriga ele a trazer korban. O que vai obrigar ele a trazer korban é quando ele lembrar no fim que ele estava impuro e comeu korban, que ele estava impuro, entrou no Beit HaMikdash. Ou seja, Yediá no fim, só Yediá de depois do que ele fez, é o que mechayev, o que obriga ele a trazer korban. Então a Mishnah falou, a Mishnah só considerou essas ideias do fim. Então ela falou que 2 que são 4, porque ela está falando das 4 do fim, que obriga a trazer korban. Vika de Abre tem quem diga, Marapapa, Leulam Tam Neyab, que realmente são 8, era para ser 8, porque a Mishnah falou 4, Verba Kamaita deleitno bechol torakulá, kachashiv, Arbaba traita deitno bechol torakulá, lo kachashiv. Fala para o seguinte, porque a nossa Mishnah falou que 2 são 4, de acordo com a primeira versão, a Mishnah escolheu 4, as 4 que vêm depois do pecado, porque é as 4 que obrigam o cara a trazer korban. Se ele nunca ficar sabendo que ele fez algo de errado, ele não vai ter que trazer korban. Então, os 2 que são 4, está falando das 4 finais que obrigam korban. Aqui a Papa traz outra opção, que 2 que são 4, quais são as 4 que foram consideradas? As 4 de antes. Porque, com relação a Tumá, o Din é diferente de outras proibições da Torá. Alguém, por exemplo, que transgrediu o Shabat. Se ele transgrediu o Shabat, mesmo que ele não sabia antes que tinha mitzvah do Shabat, ele fez algo de errado, ele transgrediu o Shabat. Então ele tem um korban por isso. Mas aqui com relação a Tumá, ele tem que ter consciência de que ele estava impuro. Somente se ele tem uma consciência antes de ter entrado no Beit HaMikdash ou ter comido o korban, ele é Hayav. Mas se alguém se impurificou, nem ficou sabendo, um Sheretz se encostou nele, e ele nem ficou sabendo que ele ficou impuro. Entrou no Beit HaMikdash, depois alguém veio e falou para ele, eu vi que o Sheretz encostou em você, mas ele Bichal não sabia disso, ele nem soube que ele estava impuro, ele não tem korban. Tem que ser que ele sabia que ele estava impuro e esqueceu. Então isso é uma novidade, algo diferente de outras mitzvot da Torá. Por isso fala a Papa que a nossa Mishnah só considera os 4 de antes e não os 4 de depois. Porque os 4 de antes são novidade. Os 4 de depois não é novidade. Alguém que transgrediu o Shabat, veio alguém que falou para ele, porque você fez isso, era Shabat. Ele falou, achei que hoje era terça. Não faz diferença. Achei que hoje era terça, não perdoa o pecado dele. Isso que ele descobriu depois vai fazer ele trazer korban. Não precisa ter sabido de antes. Não precisa saber que hoje é Shabat. Se ele achou que hoje era terça, fez o Hilul Shabat e agora descobriu que é Shabat, ele traz korban. Diferente de Tumá e Tará, que ele tem que saber que ele estava impuro, ter esquecido e agora lembrou. Então a Mishnah contou só os de antes, que são novidade. Vai Rav Papa, pergunta a Rav Papa. Nelmu memenu ilchot tumá mal. O que acontece, não é que ele esqueceu que ele estava tamé, não é que ele sabia que ele estava impuro e esqueceu, ele esqueceu as alachot de tumá. Qual vai ser o din? Como assim? O que ele esqueceu? Peraí. Se ele encostou num sheretz, certo? Ele encostou num réptil. E aí ele ficou na dúvida, peraí, é o réptil que impurifica ou é o tzvardea, o sapo que impurifica? Na Torá está escrito tzav. Tzav que está escrito na Torá significa réptil. Então, talvez se ele começou a se perguntar, peraí, quando na Torá está escrito tzav, é réptil ou é sapo? Então, se a lagartixa me encostou, talvez eu não estou impuro, talvez é só se for um sapo. Se essa é a dúvida dele, Zilkar e Beirav, isso aqui não é chamado de dúvida. Toda criança que estudou no Heider, toda criança que começou a estudar desde pequeno, ele sabe isso. Não tem erro. Então, se ele não sabe, é problema dele. Não é considerado que ele não sabe. Então, não é um defeito, não é uma falta de EDA, é uma coisa que a gente nem considera. Então, não pode ser que é isso que ele se confundiu com relação ao Alachot de Tumá, porque isso daqui não é confundível. Que alguém se confundiu com isso, a gente ignora a confusão dele, é como se ele soubesse. Então não, realmente está acertando que ele sabe que Sheretz metamel, ele sabe que o réptil se encostou nele, impurifica, ele não pode entrar no Beit HaMikdash. O que está tratando que ele encostou não num réptil inteiro, e sim num réptil morto que só tinha um pedacinho dele.
do tamanho de uma adachá, do tamanho de uma lentilha. E ele ficou na dúvida se o réptil do tamanho de uma lentilha impurifica ou não. Porque geralmente o shiur que a gente tem para a maioria das coisas é o shiur de kazait, que é o tamanho de uma azeitona. A pergunta é se o sheretz ele impurifica já com o tamanho de uma lentilha ou não. Essa ficou a dúvida dele. E aí ele deixou passar, esqueceu que encostou nesse sheretz, entrou no Beit HaMikdash e lembrou. Só que ele não tinha consciência de que ele estava impuro, porque era na dúvida. Então, será que isso é chamado de ediá? E aí eu tenho ediá antes e ediá depois e tem korban? Ou será que isso é chamado de falta de ediá? Porque ele não tinha consciência, ele tinha dúvida se está impuro ou não está impuro, por isso ele esqueceu. Mas que vai, aí a Gemara completa qual é a dúvida aqui. Que vai de sheretz baolam yediá, e será que o fato dele saber que o sheretz impurifica é chamado de yediá, é chamado de que ele sabia, e por isso quando ele esqueceu, entrou no Beit HaMikdash, depois lembrou, ele traz korban, porque ele sabia que o sheretz impurifica, ou que vai, ou Dilma, que vai de que adachá lo yadai metame lo metame alamai, ou talvez, já que ele tem dúvida, se o sheretz, o tamanho de uma adachá, impurifica ou não impurifica, isso não é chamado de ediá. Isso aqui é falta de conhecimento. Ele não sabia se ele estava impuro ou não, por isso ele esqueceu. Ou seja, alguém que sabia que estava impuro e esqueceu isso, ele esqueceu de propósito, porque ele sabia que ele estava impuro. Então ele esqueceu, ele é culpado de ter esquecido entrar no Beit HaMikdash. Mas alguém que estava na dúvida se estava impuro ou não e esqueceu, ele não é tão culpado, então talvez ele não tenha korban. É isso que perguntaram a Papa Teiko, fala empate, certo? A dúvida fica de pé. A dúvida fica de pé, a gente não tem resposta se isso é chamado Yediá, porque ele sabe que o Sheretz impurifica, ou talvez não. Talvez o fato dele ter dúvida se ele estava impuro ou não, porque era menos que uma adachá, talvez daqui não é chamado de Yediá, e por isso ele não traz korban. Vai Rabina, pergunta Rabina uma outra pergunta. Ben Bavel Shalal Eretz Yisrael, alguém que morava em Bavel e fez aliar para Israel. Venelam no Beit HaMikdash, ele não sabe exatamente aonde é o Beit HaMikdash, até onde ele pode entrar impuro e aonde não. Mal. E será que ele traz korban ou não? A gente sabe que alguém que sabia do Beit HaMikdash e esqueceu, depois lembrou, ele traz korban. A pergunta é se alguém que sabia do Beit HaMikdash, só que ele não sabia exatamente aonde era o Beit HaMikdash e acabou entrando num lugar proibido sem querer, será que isso daqui é chamado de que ele sabia, esqueceu e ficou sabendo de novo? Ou talvez o fato dele não saber o lugar exato não é considerado Yediá. E aí não tem korban. Pergunta a pergunta de Rabi Irmia é de acordo com qual shita? E a liba de Rabi Akiva de Baidea Batchila, Alomichai vai Migdash. Se ele está seguindo a opinião de Rabi Akiva, que tem que ter ideia no começo, de acordo com Rabi Akiva, tem que saber que é proibido, esquecer e lembrar de novo depois. Se ele está seguindo a opinião de Rabi Akiva, que tem que ter ideia antes e depois, de acordo com Rabi Akiva, se ele esqueceu onde é o Beit HaMikdash, não tem korban. De acordo com Rabi Akiva, só tem korban se ele esqueceu que ele estava impuro. Mas se ele sabia que ele estava impuro e ele esqueceu que aqui é o Beit HaMikdash, não tem o korban. Não tem esse nosso korban, né? O din dele é diferente. Então, se for de acordo com o Rabi Akiva, a pergunta não faz sentido, porque o fato dele saber ou não onde é o Beit HaMikdash não interfere no korban. Korban só é feito quando ele esqueceu a tumá, mas se ele sabe que ele estava impuro, ele só não sabe se é o Beit HaMikdash ou não, de acordo com o Rabi Akiva, não tem korban. E ele de Rabi Ishmael, agora se ele estiver indo de acordo com a linha de Rabi Ishmael, de Mechai Valem Mikdash, que fala que alguém que sim esqueceu o Beit HaMikdash, sabia que estava impuro, esqueceu que esse é o Beit HaMikdash, ele tem korban, de acordo com o Rabi Ishmael, não tem que ter ideia no começo. E Rabi Akiva falou que tem que ter ideia antes e depois, ele tem que saber do Beit HaMikdash, esquecer e lembrar de novo depois. Então a pergunta de Rabi Irmia seria válida, certo? Em que, no caso em que ele sabia do Beit HaMikdash, mas não sabia onde era exatamente, só que para Rabi Akiva a pergunta não é válida, porque de acordo com Rabi Akiva, esquecer o Beit HaMikdash não traz korban, só quando ele esquece a tumá. E se a gente for de acordo com a linha de Rabi Ishmael, de acordo com a linha de Rabi Ishmael, não precisa ter ideia antes, você precisa ter ideia depois. Então, o cara que não sabia onde era o Beit HaMikdash entrou e depois falaram para ele, você entrou no Beit HaMikdash, de acordo com o Rabi Ishmael, mesmo que teve ideia antes, tem korban. Então, a pergunta de Rabi Irmia não faz sentido. Não, nem como a linha de Rabi Akiva, nem de acordo com a linha de Rabi Ishmael. Então, quando Rabi Irmia perguntou a pergunta dele, alguém que tem dúvida onde é exatamente o Beit HaMikdash, de acordo com o que ele está perguntando. Lotzricha liba de Rebbe. Fala que a pergunta dele é de acordo com o Rebbe. De Beit Chabatchala, o Mechaev alelem mikdash, ve amar idiat Beit Rabosh meedia. A pergunta é de acordo com o Rebbe. Por quê?
Porque de acordo com o Rebbe ele concorda com o Rebbe Akiva que tem que ter ideia antes e depois. Para ter corban, ele tem que estar consciente da proibição antes e depois, e ter esquecido no meio. E de acordo com o Rebbe, ele concorda com o Rabbi Ishmael, que é alguém que esqueceu o Beit HaMikdash, não alguém que esqueceu a própria Tumá. Alguém que sabia que estava impuro, mas esqueceu que esse é o Beit HaMikdash, ele tem corban. Certo? Nesse sentido, ele concorda com o Rabbi Ishmael. Então, a pergunta de Rabi Irmia é de acordo com Rebbe. De acordo com o Rebbe, que ele precisa ter ideia antes e depois. E se ele esqueceu o Beit HaMikdash, entrou no Beit HaMikdash enquanto ele estava impuro, e depois descobriu que era o Beit HaMikdash, ou lembrou, tem Corban, qual vai ser o din? Se ele não sabia exatamente o lugar do Beit HaMikdash, ele tinha dúvida, e por isso ele acabou entrando. Tem corban ou não? Mas que vandeada daí que a Mikdash baolam e será que o fato dele saber que existe o Beit HaMikdash é suficiente chamar dia? Então, na hora que ele entrou no lugar onde ele não sabia se era ou não o Beit HaMikdash, é considerado que ele sabia e esqueceu, porque ele sabia que tem o Beit HaMikdash. Ou dima que vande mekomo lo yadalei alamai. Talvez já que ele não sabia onde é exatamente o Beit HaMikdash, talvez já que ele não sabia exatamente onde fica o Beit HaMikdash, ele não é considerado Ediá, então ele não vai ter Corban. Fica a pergunta aqui também, a gente não sabe definir se isso daqui é chamado de sabia, esqueceu e ficou sabendo, ou talvez seja chamado de nem sabia, porque ele não sabia exatamente onde fica o Beit HaMikdash. Minutinho. Certo? A gente falou que quando eles queriam aumentar o Shetach, o tamanho do Beit HaMikdash, tinha toda uma história lá que tinha o Cohen, o Navi, o Urim Vetumim, Korban Todá, todo o Sanedrim, tinha toda uma história que eles faziam uma volta em torno da parte que eles queriam aumentar, e assim aumentavam a área do Beit HaMikdash ou a área de Jerusalém. Tem coisas que só podem ser comidas dentro do Beit HaMikdash, então às vezes querem aumentar a área porque tem muita gente, às vezes a Jerusalém está pequena, está crescendo, e querem aumentar a área de Jerusalém, tem coisas que só podem ser comidas em Jerusalém. Se fizer um aumento como se deve, pode comer corban nesses lugares, pode comer, se não, Minalumi, de onde a gente sabe toda essa história que tem que fazer com tanta gente? Amar assim em Barchiat, fala assim em Barchiat, demar kata assim no pasuk, que chola shani marei otchai tavnit amishkan vetavnit kol kelab. Hashem fala para Moshe Rabbeinu, do mesmo jeito que eu te ensinei como fazer aqui com tudo, com o Mishkan e todos os kelim do Mishkan, assim você tem que fazer também para as próximas gerações. Ou seja, da maneira como o Mishkan foi santificado, assim também, o Beit HaMikdash tem que ser santificado. E o Mikdash foi santificado com a presença de Moshe Rabbeinu, que era considerado o rei e Navi, com Aaron, que é o Kohen Gadol, que tinha o Urim Vetumim, e todos os Kenim, e todos os anciãos que estavam lá. Então, da mesma maneira que foi feito no Mishkan, tem que ser feito no Beit HaMikdash. Para santificar o lugar, você tem que ter o rei, o Navi, o Kohen Gadol com Urim Vetumim e os 70 anciãos. Mativ Rava perguntarava, qual aquele Mishasa Moshe, Mishichatam Mekadeshan, Mikan Veila Chavodatam Pergunta o seguinte, a gente encontra na Braita, que diz que os kelim, os utensílios que Moshe Rabbeinu preparou para o Beit HaMikdash, a santificação deles é através do Shemen HaMishcha, de um óleo especial que eles untavam os kelim, e aí o kli virava kadosh, certo? Produzia o kli em casa, levava para Moshe Rabbeinu colocava o óleo, o kli virou kadosh. De Moshe Rabbeinu em diante, a avodá, o trabalho, quando ele é usado, ele vira kadosh, e não com óleo, certo? Assim aparece na Braita, que se fizeram um kli no Beit HaMikdash, ele só vira kadosh quando ele for usado. Ve'amai, ve'neima, ve'chenta suledorot, a priori, se ve'chenta suledorot vem ensinar que o que foi no Mishkan é também para as próximas gerações do Beit HaMikdash, assim também aqui, os kelim, que a santificação deles no Mishkan, como Moshe Rabbeinu era através do óleo, Shemen HaMishcha, assim também deveria ser na continuação, se esse passuco vem ensinar isso, porque a santificação dos kelim não é feita da mesma forma, porque ela mudou de unção para uso. Responde a Gemara, Shaneatem demakra veimshechem veikadesh otam bemshicha velo ledorot bemshicha. Fala Gemara, olha, a verdade é vechentasu ledorot vem dizer que o que aconteceu no Mishkan tem que acontecer nas próximas gerações. Então, quando quiseram santificar o Beit HaMikdash, quando quiseram aumentar o Beit HaMikdash, o que seja, aumentar a área, tem a maneira correta de fazer isso. O que está escrito com relação
aos kelim, que é diferente, é porque tem um passuco. No passuco está escrito, vai Kadesh Otam. Tem um passuco que fala especificamente com relação aos kelim, a maneira de santificar eles. Os kelim de Moshe Rabbeinu eram santificados com unção do óleo, as próximas gerações é diferente, as próximas gerações é com avodá. Então os kelim, uma exceção à regra. A regra é que para santificar tem que ser igual, foi feito no Mishkan, fora os kelim. Fala, mas tá bom, não é exatamente igual, certo? Talvez na continuação, nas próximas gerações, não é igual no Mishkan. No Mishkan era com unção, com óleo. Pergunta, mas por que você decidiu que no Mishkan era com óleo e na continuação era com uso? Talvez no Mishkan era com óleo e na continuação é com óleo ou uso. Por que você excluiu o óleo? Porque o óleo que santificou no Mishkan não continua santificando depois? Por causa do miut? Talvez esse miut, essa exceção, vem dizer que depois do Mishkan funciona tanto o óleo quanto o uso. Mas quem diz que é só uso? Certo? Com relação aos kelim do Beit HaMikdash, está escrito na continuação, os kelim que eles forem usados no Kodesh, usados no Mishkan, no Beit HaMikdash. O próprio Pasuk vem dizer que eles vão ser usados, que o uso deles santifica eles. Ou seja, a gente tem um Pasuk que exclui, vem dizer que os kelim de Moshe eles eram untados, e quando eles eram ungidos, eles eram ungidos, quando eles eram ungidos, eles santificavam, e os outros kelim, está escrito na continuação, que é o uso. Então, os de Moshe era com óleo, e da continuação, de Moshe era bem em diante, é com uso. Então, tem dois psukim, um para cada. Pergunta Gmará, Ashta de Katarakmana Sherishartu, Otam Lamali. Pergunta Gmará, então peraí, volta a nossa pergunta. Se a Torá falou, na continuação, que todos os kelim de uma época pós-Moshe Rabbeinu, a santificação deles é com uso, a Sherishartu Bam, então por que eu preciso excluir? Porque eu preciso do miut. Antes a gente falou, vai Shechem, vai Kadesh Otam, Otam Bemshicha, Velor Dorot Bemshicha. A gente usou a palavra Otam, que está escrito com relação aos kelim de Moshe Rabbeinu, para falar que Otam, esses kelim de Moshe Rabbeinu, é com óleo. Os próximos é com uso. Mas se a gente tem um pasuk falando que os próximos kelim é com uso, eu não preciso de uma exclusão nos kelim de Moshe Rabbeinu. Não precisa falar que todo de Moshe Rabbeinu é com óleo e o resto é com uso. Porque já está escrito na continuação que os outros são com uso. Não precisava ter excluído dos de Moshe Rabbeinu. Lamali, fala de Marai, loca Torah Manotá, amava mina aleno de Mshicha, ledoró de Mshicha beavodá. Deakatá, vechendase, tasu, metrachmanotam, otam Mshicha, velodoró de Mshicha. Fala o seguinte, olha. Se não tivesse escrito que só os de Moshe Rabbeinu são com óleo, certo? Se não tivesse isso, tivesse só um passuco falando que os próximos kelim é com uso, eu não entenderia que os próximos kelim são com uso e os de Moshe Rabbeinu são com óleo. Eu entenderia, olha, os de Moshe Rabbeinu são com óleo e a obrigação de ungir, a obrigação de ungir os kelim daqui para frente, ela continua existindo, e eu estou te acrescentando mais um din, que além de ungir, você precisa também usar. Ou seja, a priori eu pensaria que Moshe Rabbeinu era só com óleo, daqui para frente precisa de óleo e uso. Vem o pasuk, Otá me fala, os de Moshe Rabbeinu são com óleo. Daqui para frente não, daqui para frente é de outra maneira. Qual outra maneira? Uso. O uso que santifica eles não precisa de óleo. Tá? Então os dois psukim são necessários. Bishnei Todot, foi dito que junto com toda essa história do Cohen, o navio, etc., tinham dois korbanot Todá, o Corban Todá, um Corban de agradecimento que era trazido junto, para dar a volta na área que estão querendo santificar. Tanashtei Todot Amru Belachman Velo Bisaran. Corban Todá, o Corban Todá tinha um animal que a pessoa trazia, um Corban Shlamim, e junto com isso ele trazia pães. No Corban Todá trazia pães, certo? Trazia 40 pães para distribuir para os amigos, chamar todo mundo e contar o que aconteceu. Fala Gmará, quando está escrito Corban Todá, aqui, é o pão, os pães eram levados para dar a volta, e não a carne. Minali, de onde eu sei isso? A Maravriza fala, de onde eu sei que é o pão e não a carne? Fala Maravriza, da marca está escrito no Pasuk, Ve'amidash tei todot gdolot, ve'ta'alochot leyamin me'al hachomah. Com relação ao segundo Beit HaMikdash, quando Nehemiah está santificando o segundo Beit HaMikdash, está escrito que ele pegou tei todot gdolot, duas todot grandes. Agora, Magdolot, o que são grandes? Ilema mimim gadol,
Se a intenção grande significa que ele trouxe dois korbanot grandes, dois animais grandes, nem maparim. Então serve duas vacas, que a vaca é o maior animal que tem. Então, se é grande com relação às opções possíveis que tem, parece que deveria estar escrito vacas. Fala que animal que é, o maior que tem é a vaca. Ela gdolot beminam. Então, quando está escrito grandes, não é grandes com relação a outras espécies, que senão estaria escrito vaca, é grande com relação à própria espécie. Dentro do Korban Todá, da espécie trazida para o Korban, eu peguei o grande. Mika Hashivuta Kameshmaya, será que para cada um faz diferença se é grande ou pequeno? Ou seja, significa o seguinte, significa que os dois Korbanot Todá, eu trouxe uma vaca, mas não uma vaca qualquer, uma vaca bem gorda, quer dizer, é vaca com certeza, não tem dúvida, e quando está escrito que é uma vaca grande, está escrito que é uma vaca bem gorda, maior do que o normal. Se essa é a intenção da palavra Gdolot, será que para cada um faz diferença se a vaca é gorda ou não é gorda? Será que faz diferença? Vê a Tânia, aí está escrito no Pasuk, Nemar Beolat Mincha Isherech Nichor, Beolat Aov Isherech Nichor, Bemincha Isherech Nichor. A gente encontra que em todos os tipos de Korban Olá, que a pessoa traz Beit HaMikdash, tanto Behemá, que é um animal grande, de gado, quanto em Olat Aof, que é uma ave, quanto em Olat Mincha, que a pessoa traz farinha, que é bem menor, em todos eles está escrito que eles são Isherech Nichoch LaHashem, que eles são um prazer para Kadosh Baruch Hu, independente do tamanho do Korban. Melamed vai ensinar, Shechad Avarmed, Shechad Avarmed, Vivad Shechaven Libo Laviv Shel Hashamayim. Vem ensinar que não importa se é grande ou pequeno, não importa quanto você trouxe muito ou trouxe pouco. O principal é que você fez com a melhor das intenções. Então, o cara que tem dinheiro ele trouxe um animal grande, e o cara que tem pouco dinheiro ele trouxe farinha, para cada um não faz diferença. Cada um trouxe de acordo com a possibilidade dele e está valendo. Então, para cada um não faz diferença se é grande ou se é pequeno. Então, porque está escrito Shtei Todot Gdolot? Se é para dizer que era uma vaca e não um bezerro, então escreve vaca. Se é para dizer que era uma vaca gorda, para cada um não faz diferença se a vaca é gorda ou não é vaca gorda. Então, ela Gdolah Shebatodot. Então, o que é Gdolot? Vai dizer que o Gdolah Shebatodot, dentro do Korban Todá, tem algo chamado Gadol, Mainin Hu Hametz, é o Hametz. Dentro do Korban Todá, se traz 40 pães, desses 40 pães, 10 deles são Hametz, e 30 deles são matzá. Então, dentro desses pães, tem o pão melhor e o pão pior. O pão de hametz, ele é maior do que o pão de matzá. O de matzá é mais fininho, o de hametz é mais ele cresceu mais, ele tafar, ele cresceu, diferente da matzá. Então, quando está escrito Shtei Todot Gdolot, vem falar o Pasuk, que o que Nehemiah usou para santificar o Beit HaMikdash? 2 pães de Hametz. Então, a gente vê que o Korban Todá que é trazido, a parte do Korban Todá que é trazido para santificar no Beit HaMikdash, santificar a área que você quer aumentar, é justamente o Korban, a parte dos pães. Decnan, onde a gente sabe que tinha Hametz, está escrito na Mishnah o seguinte, a Todá itaba min Hamesh Slaim Yerushalmiot, o Korban Todá, para trazer ele, eu trazia o volume de farinha, que equivale a 5 seim de Yerushalmi. Seá é um volume. Agora, é um tipo de volume que tinha tamanhos diferentes, depende de onde se encontrava. É tipo nota, uma nota de 50, ela tem valor diferente se for uma de 50 shekels, 50 reais ou 50 dólares. Então, CA é um volume também, e esse volume ele mudou um pouco de acordo com as épocas. Então, a Todá, junto com o Korban Todá, eu tinha que trazer farinha para produzir pão e matzá na quantidade de 5 seim Yerushalmi, 5 seim da CA de Yerushalayim, Shem Shesh Midbariot. Se a gente fosse calcular com CA do Midbar, porque ele estava no deserto, precisaria de 6. A chuta de Jerusalém é maior, então precisa de 5, do deserto precisaria de 6. Shem Shtei Efod Ve'efasha Orseim, certo? 6 seot do deserto, são 2 efod, 2 eifá, eifá também é um volume, e uma eifá são 3 seim. Então 2 eifod são 6 seim. Esrim Isaron, Esrim Isaron, certo? Mais um volume para definir exatamente quanto eu tinha que trazer. Asara le hametz, asara le matzá. 10 são feitos dele hametz e 10 são feitos dele matzá. O bematzá shlosha minim chalot rekikim urevucha. Parece... não, desculpa. Esrim Isaron, desses 6 seim que trazia, 5 ou 6, 20 vira Isaron, 10 viram matzá de hametz,
e 10 viram pão de hametz e 10 viram matzá. E o da matzá é dividido em 3 tipos, halot, rekikim e revuchá. Certo? A Braita define exatamente como era o Korban Todar. O Korban Todar é trazido com um volume de 5 seim de farinha, 20 desses 5 seim, esses 5 seim eram equivalentes a 40 pães, 20 viravam isaron. Isaron talvez era feito de farinha mesmo, Korban Minchá. Bom, Rashi não explica aqui. 10 eram pão, pão mesmo, hametz, e 10 eram matzá. E as 10 de matzá era dividido em 3 tipos diferentes. Então a gente vê de qualquer jeito que tinha hametz no Korban Todá. Então quando está escrito Todot Gdolot, quando está escrito Nehemiah que usaram Todot Gdolot, vem dizer que usaram Todot Gdolot significa que usaram hametz. Então a gente vê que o que se usa para santificar a cidade, aumentar a área de Jerusalém, a área do Beit HaMikdash, de qual parte do Korban Todá? Não a carne e sim os pães. Amaram Barcham, Ein Azara Mitkadesh Etela Besherei Mincha. A Azara, ela só mitkadeshet, ela só fica kedoshá quando se usa shearei mincha, os restos do korban mincha. Parte de toda essa história que é trazido, tem um korban mincha que é trazido também. Desculpa. בחלות של שירי מנחה נחל לכהנים, והי קידוש נחמיה ועזרא בקידוש העיר כתיב. אבל הזרע שהוסיפו עליהם מקיפים אותם שלמה. Fala Rami Bar Chama o seguinte: se eu quero aumentar Jerusalém, eu uso o Korban Todá, os pães de Korban Todá. Se eu quero aumentar a Azará, eu quero aumentar o Beit HaMikdash, eu preciso usar Sherei Mincha. Eu preciso usar a farinha que foi feita dela Korban Mincha, para quando eu fazer um Korban Mincha, era um korban feito de farinha, parte era queimado no Mizbeach e parte os Kohanim comiam. Se eu quiser lekadesh a Azara, eu preciso usar Korban Mincha, o resto de Korban Mincha, e não os pães de Korban Todá. Maitama, qual o motivo? Que Yerushalayim, igual Yerushalayim. Mas Yerushalayim devara neichad ba'mekatshá, fazerá devara neichad ba'mekatshá. Igual Yerushalayim, para lekadesh Yerushalayim precisa usar algo que é comido em Yerushalayim, que é o Korban Todá, para lekadesh, aumentar a área da Azara, precisa usar algo que é comido na Azara, que é Korban Mincha. Korban Mincha, o resto de Korban Mincha só pode ser comido na Azara e não pode ser comido fora do Beit HaMikdash. Mesmo dentro da cidade de Yerushalayim é proibido. Então, igual Yerushalayim, eu uso algo que é comido em Yerushalayim, Korban Todá. Assim também, para aumentar a Azara, eu uso algo que é comido na Azara, que é o Korban Mincha. Pergunta Gemara, Atu lachmei Torah bazara milom mitachlei? Vamos, como assim? Korban Todá eu posso comer também na Azara? Korban Todá pode ser comido dentro do Beit HaMikdash. Então, se você quer algo que pode ser comido dentro do Beit HaMikdash, usa Korban Todá. Por que você mudou de Korban Todá para Korban Mincha? A pior Korban Mincha também pode ser comido na Azara. Ela, então, na linguagem é um pouco diferente que Yerushalayim. Mas Yerushalayim devara neichal ba veyotzei mimena nifsal, a fazerá devara neichal ba veyotzei mimena nifsal. Então, o que ele quis dizer é o seguinte: igual para Lekadesh, para santificar Yerushalayim, eu preciso usar algo que pode ser comido em Yerushalayim, e se saiu das muralhas, saiu de Yerushalayim, ele fica inválido, ele fica passul. Korban Todá, que pode ser comido na cidade de Yerushalayim, se eu tirei de Yerushalayim, nifsal, não posso mais comer. Assim também, para lekadesh a Azará, para santificar a Azará, eu tenho que usar algo que é comido na Azará, que pode ser comido dentro da Azará, mas se eu sair do Beit HaMikdash, mesmo que eu estou na cidade de Yerushalayim ainda, se eu sair da Azará, sair do Beit HaMikdash, isso fica inválido, fica passul. E o que é isso? O Korban Mincha. O Korban Todá não, o Korban Todá pode ser comido dentro da Azará e pode sair, posso comer em Yerushalayim também. Então tem que ser algo que fique inválido quando ele sai de Yerushalayim. E Malalan Hametz Afkan Hametz, fala, então peraí, se você vai aprender de Yerushalayim, igual quando Nehemiah santificou Yerushalayim, ele usou algo que era Hametz, aqui também, para santificar a Azará, eu preciso usar algo que é Hametz. Vetisbera minchat hametz miika. Mas não, óbvio que não. Não tem minchat hametz. Korban mincha que era feito no Beit HaMikdash era sempre farinha, nunca era hametz. O único korban hametz que a gente tem a priori é o korban todá. A gente vai ver mais um na continuação. Mas a priori é o korban todá. Korban mincha não é hametz, então não preciso de hametz para santificar. E se você quiser dizer, olha, tá bom, Korban Mincha é feito de farinha, não de hametz, mas talvez para a hora que eu quiser usar o Korban Mincha para santificar a Azará, aumentar a área da Azará, eu vou leachmitz ele, eu vou misturar ele com água e deixar crescer e virar hametz, o Mekadesh Beu, se eu for fazer isso, ואקטיב לא תהפך חמץ חלקם, ואמר יש לקיש, אפילו חלקם לא תהפך חמץ. Fala, eu não posso.
não posso fazer isso. Rish Lakish falou que eu não posso fazer isso, eu não posso transformar Korban Mincha em Hametz. Então, Korban Mincha é sempre farinha. Então, não dá para aprender, mesmo que eu aprendi que igual para santificar a cidade de Yerushalayim, aumentar Yerushalayim, tem que ser algo que tem que ser comida em Yerushalayim, e se saiu de lá fica passul. Assim também para aumentar a Azará, tem que ser algo que é comido na Azará, e se saiu da Azará fica passul. Por isso, Korban Mincha, a farinha de Korban Mincha, eu não vou aprender de Yerushalayim, que igual Yerushalayim era Hametz, aqui também é Hametz, porque a farinha de Korban Mincha, não posso fazer dela Hametz. Então, a priori, eu não tenho Hametz para poder santificar, por isso a Azara é santificada com Korban Mincha. Agora vai trazer uma outra opção de usar Shtei Alechem, mas é um pouquinho mais comprida, então a gente vê na continuação. Paramos por aqui. Escolha.